Olá, pessoal. Eu sou a professora Jusce e hoje nós vamos ampliar a discussão, a reflexão acerca da diferença entre fato e opinião. Essa abordagem já foi realizada em aulas de língua portuguesa que trataram do artigo de opinião em anos anteriores e hoje nós vamos ampliar um pouco a reflexão sobre a diferença entre fato e opinião. Eu começo dizendo para vocês que se eu chegar com a notícia de que aconteceu um acidente em Milagres ontem, vocês estarão diante de um fato, porque eu estou relatando um acontecimento, tá bom? Agora, se eu disser para vocês que o acidente ocorrido ontem poderia ter sido evitado, vocês já estarão diante de uma opinião. Porque para algumas pessoas, como para mim, esse acidente poderia ter sido evitado, mas para outros o acidente é um processo, é um acontecimento inevitável. Então, por essa razão, nesse caso, na segunda realização, vocês estariam diante de uma opinião. Eu vou projetar agora o material que preparei para a nossa aula, para que a gente possa ampliar o nosso conceito, a nossa compreensão sobre a diferença entre fato e opinião. Então, as práticas de linguagem serão contempladas na nossa aula, trata-se justamente da leitura, oralidade e produção textual, ok? E a habilidade que nós pretendemos desenvolver remete à distinção em segmentos descontínuos de texto do fato e da opinião enunciada em relação a esse fato. Nós vamos agora observar aqui no nosso slide, né, no nosso segundo slide, a presença, né, de um texto multimodal, de um texto imagético, que nos faz refletir melhor sobre a diferença entre fato e opinião. Então, a opinião, justamente, são pontos de vista, entende? Então, se eu chegar para vocês e dispuser a imagem desse numeral, né? Desse numeral, a depender da posição que você ocupa, você vai poder identificá-lo como 9, como o articulista que está à minha direita, ele identificou esse numeral como 9. O que está à minha esquerda identificou esse numeral como 6. Então, a gente observa que a opinião é justamente isso, né? A gente vai observar que como não há uma marcação, não há uma definição em relação ao numeral, não há nenhum elemento que determine, né, o significado, a representação numérica desse numeral, a gente vai observar que, a depender da posição de quem está observando, ele tanto pode ser 9, como ele pode ser 6. Então, essa é uma das charges que melhor identificam, que melhor exemplificam a diferença entre fato e opinião. Então, aqui nós estamos diante de uma opinião, porque cada articulista, cada leitor, vai atribuir a quantidade, né, que ele observa, que ele consegue ler a partir da posição em que ele se encontra, certo? Então, quais seriam as diferenças entre fato e opinião? Eu trouxe aqui algumas diferenças do dicionário Priebmann, né? E ele diz o seguinte, que o fato vem do latim fato, né? E que significa coisa realizada, que corresponde a ato ou feito, acontecimento, sucesso, assunto ou ainda um lance. E o que seria a opinião? Para o mesmo dicionário, né? É um modo de ver pessoal, que corresponde a uma ideia. É o juízo que alguém forma a respeito de outra pessoa ou de alguma coisa. Representa também uma convicção, uma crença. Pode significar ainda o parecer que você apresenta, o seu voto. Por fim, pode significar ainda credo político, que remete à crença, certo? Então, agora, nós vamos ler o artigo de opinião, Meu Celular, Minha Vida, para que a partir daí a gente possa refletir acerca da diferença entre fato e opinião. E o artigo diz justamente o seguinte: há uma nova doença nos anais da medicina.
a nomofobia, o medo de ficar sem celular. O termo foi cunhado no Reino Unido e deriva de nunoblefobia. O fato é óbvio, para qualquer lugar que se olhe, as pessoas estão atentas ao celular. Rua, restaurante, local de trabalho, ônibus, metrô, escola e até igreja. Não sem razão, a revista Forbes considerou o mexicano Carlos Slim, em 2013, pela 4ª vez consecutiva, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna calculada em 73 bilhões de dólares. Com negócios na área da comunicação em vários países, no Brasil, ele controla a Globopar, NET, a Claro e a Embratel. O Brasil é o 70º país do mundo mais conectado por celular e o 4º a dar mais lucro às empresas de telefonia. O brasileiro gasta, em média, 7,3% de sua renda mensal com o uso do telefone móvel. Em julho deste ano, nosso país dispunha de 267 milhões de aparelhos. Essa fissura de manter o celular ligado o tempo todo e manter-se ligado ao celular o tempo todo, até na hora de dormir, se explica pela hipnose coletiva gerada pelas redes sociais. Uma das anomalias de nossa época pós-moderna é o esgarçamento das relações pessoais e comunitárias. A família tradicional que se reunia à mesa de refeições ou na sala para conversar é hoje um bem escasso. As relações matrimoniais mal resistem à primeira crise. Segundo o IBGE, as relações conjugais duram, em média, cerca de 7 anos. Na opinião de Aristóteles, amizades são imprescindíveis à nossa felicidade. No entanto, nesse mundo competitivo, muitas andam contaminadas por inveja, ciúme, cobranças ou prejudicadas pela falta de tempo. Resta, então, nesse mar revolto no qual naufragam antigos e saudáveis costumes, a ilha salvadora do celular. O aparelho corresponde muito bem às contradições da pós-modernidade. Por ele me comunico sem conversar, opino sem me comprometer, me expresso sem me envolver, troco mensagens e torpedos sem doar a ninguém e a causa nenhuma. O fascínio do celular consiste em amenizar minha solidão sem exigir solidarizar-me. Estou na rede, interajo com inúmeras pessoas e, no entanto, fico na minha, olhando o meu umbigo, indiferente ao fato de algumas dessas pessoas estarem sofrendo ou, pelo menos, necessitando de minha presença física consoladora ou incentivadora. O celular faz de mim, Clark Kent, um super-homem. Eu, a quem quase ninguém presta atenção, agora gozo de um público multimídia ligado no T-Expresso. Em contrapartida, o celular rouba meu tempo. De leituras, de trabalho, de convivência familiar e com amigos. Com ele ligado no bolso ou ao meu lado, fica mais difícil a concentração. O celular é um espelho mágico. Repare como as pessoas o fitam. É como se vissem na tela. Por ser um equipamento eletrônico dotado de múltiplos recursos, ele me traz a sensação de que sou o pequeno príncipe capaz de visitar sucessivamente diferentes planetas. No meu celular, eu me enxergo como gostaria que as pessoas me vissem. Com a vantagem que ele dissimula minha verdadeira identidade, meu modo de ser, permitindo que eu me esconda atrás dele. Ele faz de mim um ser onipresente. O que transmito é captado por uma rede infinita que, por sua vez, pode reproduzir a inúmeras outras. Hoje em dia, os consultórios médicos já lidam com crianças, jovens e adultos que padecem da nomofobia. Gente que não consegue se desconectar do aparelho, vive as 24 horas do dia ligada a ele. Ah, como é saudável estar bem consigo mesmo e manter o celular desligado por um bom tempo.
sobretudo à noite, mas isso exige o que parece cada vez mais raro nos dias atuais: boa autoestima. Falta de ansiedade, consistência subjetiva, gosto pelo silêncio e uma vida ancorada em um sentido altruísta. Gente, esse é o artigo de opinião produzido pelo frade dominicano, teólogo e escritor brasileiro Frei Beto, que a gente trouxe para ler e refletir sobre as diferenças entre fatos e opiniões. Então, eu diria para vocês que nesse artigo, o seu escritor, o seu autor, Frei Beto, fez uso de diversos fatos para apresentar informações importantes sobre a função que o celular desempenha na vida do ser humano neste século XXI. Mas ele também fez uso de algumas opiniões, né? Ele fez uso de alguns argumentos que a gente identifica como opiniões, que nós destacamos ao longo do texto e vamos agora apresentar para vocês, né? Então, a gente observa que da segunda parte do texto, nós destacamos o seguinte trecho: uma das anomalias de nossa época moderna é o esgarçamento das relações pessoais e comunitárias. Então, se para Frei Beto essa é uma anomalia, a gente observa que para outros autores, para outros escritores, esse elemento pode ser apontado como um fator positivo. Então, nós observamos que aqui nós estamos diante de uma opinião. Nessa segunda tela, na terceira tela, né, na terceira parte do texto, nós destacamos ainda o seguinte fragmento: no entanto, nesse mundo competitivo, muitas andam contaminadas por inveja, ciúme, cobranças ou prejudicadas pela falta de tempo. A gente observa que, mais uma vez, nós estamos diante da opinião do articulista, do autor do artigo de opinião. Na quarta tela, em que projetamos outra parte, né, do texto, do artigo que nós estamos analisando, nós destacamos o seguinte trecho: no celular eu me enxergo como gostaria que as pessoas me vissem. Então, aqui, gente, é uma opinião muito pessoal, marcada pela presença do eu, né, do pronome pessoal, do caso reto eu, do pronome oblíquo me, e a gente observa que é aí, que nesse enunciado, que nessa oração, a gente observa que o autor desse enunciado, ele expõe seu ponto de vista acerca do celular, da importância, da pertinência do celular para a sua vida, né? Para a sua representação pessoal, eu diria. Por fim, né, na parte final do texto, já na conclusão do artigo de opinião e análise, a gente destaca o seguinte trecho: como é saudável estar bem comigo mesmo e manter o celular desligado por um bom tempo, sobretudo à noite. Também se trata de uma opinião, porque para Frei Beto, essa desvinculação do celular no turno noturno é importante, mas para outras pessoas esse fato é irrealizável, porque elas são dependentes virtuais e por isso, né, já padecem do problema, né, verdade, denominado nomofobia, né, nomofobia, que é a dependência de uso do celular, não é isso? Então, gente, nós estamos aqui apresentando 4 questões que foram trazidas, né, de um plano de aula da revista Nova Escola, que precisam ser resolvidas, encaminhadas para o professor de língua portuguesa da sua turma. E essa questão quinta aqui nós também elaboramos, e você também vai resolvê-la e encaminhá-la ao professor de língua portuguesa da sua turma, tá bom? Nós agradecemos por sua atenção e ficamos na expectativa pelo nosso próximo encontro.